Professor, frente ao agravamento da crise em 2014, com a queda mundial do preço das commodities, o governo Dilma parece ter ficado entre duas opções naquele momento. Retornar a certos paradigmas do que a imprensa, ou parte da imprensa, chamava de era Palocci, através de fortes ajustes fiscais e monetários, para recuperar a confiança da burguesia que já transitava para o golpismo, ou buscar forças para um programa mais avançado nas áreas tributária e financeira, que continuasse apostando na expansão do mercado interno e do investimento público como alavancas do desenvolvimento. Qual a avaliação que o senhor faz desse debate aos olhos de hoje e do caminho adotado com a sua substituição no Ministério da Fazenda por Joaquim Levy? Aliás, as primeiras medidas de ajuste tomadas ainda no final de 2014 foram de sua autoria? Veja, 2014, em 2014, o cenário econômico mundial estava muito ruim. Ele vem se deteriorando. 11, 12, 13, 14. Você vê, a China vem desacelerando, né? E você teve em 2014, despencam o preço do petróleo, por exemplo, começou a cair fortemente, então afeta a Petrobras. Em 2015, chegou a $25 o barril, saiu de 90 para $25. O valor da Petrobras cai um terço e dá prejuízo para a Petrobras. Então, você teve também, em 2013, o Banco Central Americano ele desmonta aquele programa de estímulo financeiro e, portanto, ele cria uma conturbação internacional. O Brasil, o Banco Central sobe os juros em 13 para 14, então ele desestimula a atividade econômica, né? Ele faz com que... E nós tivemos uma seca forte que baixa o PIB, uma seca muito forte, tão forte quanto essa que ocorreu aqui e que subiu as tarifas de energia. Além disso, você tinha uma crise política em curso. O PT caminhava para a sua quarta eleição. Os conservadores, a oposição, não queria isso de jeito nenhum. Então, se articulou uma conspiração internacional que juntava desde empresários americanos que financiavam aqui a internet e ações, né, contra o governo, tentando desestabilizar o governo. Você teve medidas do governo Dilma, por exemplo, em 2012, nós baixamos a tarifa do setor elétrico, e não foi muito boa essa medida que nós tomamos, porque descontentou, fez baixar o preço das ações da Eletrobras, descontentou os aplicadores e investidores americanos. A gente não subia o preço do petróleo, da gasolina e do diesel, tanto quanto os acionistas da Petrobras gostariam. Então, havia pontos de divergência entre o setor financeiro e o governo Dilma. E foi se criando uma conspiração. Em 2013, tivemos toda aquela movimentação que acabou virando contra o governo. E até lá, se você lembra, Dilma tinha uma alta avaliação popular. Ela era muito bem-vinda, porque a parte social ela continuou melhorando, ela continuou a trajetória do governo do Lula só melhorando, tá certo? Mas na esfera política nós tínhamos um aumento da oposição, né? Então veio a eleição em 14, ela conseguiu ganhar porque ela tinha popularidade, mas os opositores ficaram loucos da vida, eles queriam derrubá-la, queriam derrubar esse governo ali. Então aí começa uma conspiração à la Trump, né? O Aécio Neves tenta puxar o tapete, desqualifica a eleição, então começa uma grande articulação para derrubar a Dilma. A Dilma, acho que não foi muito feliz na articulação com a nossa base aliada, ela foi se afastando da nossa base aliada, né? E perdendo força na Câmara dos Deputados, né? Então brigou ali com o presidente da Câmara dos Deputados, foi contra
a eleição dele se enfraqueceu e, por fim, quando começou um novo governo, ela deu um cavalo de pau na política econômica. Ela deu um cavalo de pau na política econômica, ela virou neoliberal, pelo menos na maioria das medidas que foram tomadas. Colocou um neoliberal de carteirinha. É o retrato da escola de Chicago dos anos 80. Hoje em dia tem muito pouco Chicago Boy no mundo, mas eu acho que o Joaquim Levy era uma remanescência. Hoje em dia, o neoliberalismo está em declínio no mundo. Agora, qual a razão na sua... Então, deixa eu completar. Aí cometeram muitos erros de política econômica. O governo cometeu erros. Subiu preço, deixou os preços subirem, liberou preços, porque achava que nós controlávamos os preços, que eu controlava os preços, tal. Não era verdade. Mas é claro que os preços administrados não cresciam acima de todos os outros preços. Puseram os preços administrados na lua. Aí criaram uma inflação. A inflação corrói o poder aquisitivo da população. Aumentaram tributos. Fizeram um monte de besteira. Aumentaram, o juro subiu. E quando o juro sobe, é mortal. O juro ficou em 14 e tantos por cento. O juro, na minha época, era 7%. Então, isso desestimula o crescimento. E todo mundo perde, tá certo? Então, foi, digamos, um tiro no pé. Mas o mais importante que eu quero te dizer, e que tem uma contribuição muito grande para a crise de 2005, é a chamada Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, ela paralisou a maior empresa, a maior investidora do país, que era a Petrobras. A Petrobras era, naquela época, responsável por 10% de todo o investimento brasileiro. 10%. Dos 20%, 2% era da Petrobras. E, com a operação, veja, nós já tínhamos demitido esses diretores corruptos, né? Esses diretores não estavam mais lá na Petrobras, então você não precisava paralisar a Petrobras. Então você tinha indas da Polícia Federal todo dia, aterrorizaram os funcionários, a diretoria, foram acusadas várias empresas que trabalhavam com a Petrobras deixou de pagar a conta, né, das construtoras e tudo mais. E, finalmente, destruiu o setor de construção no Brasil. Ele foi literalmente liquidado. Empresas importantes. O que tinha que fazer? Tinha que pegar os corruptos, pôr na cadeia, não é? Tirá-los das empresas, mas preservar as empresas e os empregos que lá estavam. A Lava Jato desestruturou a cadeia de gás e petróleo, que era uma das maiores. Muitas empresas faliram e tudo mais. Então, tem até estudo de quanto nós perdemos de investimento. O investimento fez assim, caiu como se fosse uma montanha-russa. O investimento caiu, despencou de 20% para 15% em 2 anos. Então, a Lava Jato tem uma grande responsabilidade, as arbitrariedades que foram cometidas e tudo mais, né? Então, é claro que tinha que combater a inflação, perdão, a inflação também, mas a corrupção, mas de uma maneira igual a como fazem os outros países. Nós não estamos querendo nada. Os outros países não destroem as empresas. Elas punem as empresas, prendem os responsáveis, cobram taxas elevadas, né, a devolução do dinheiro que foi roubado e tal. Então, ninguém é contra a corrupção, mas a forma como foi feita, com todo aquele espetáculo público, acabou destruindo. A Petrobras passou a investir quase nada. Hoje ela investe 1/3 do que ela investia naquela época. Então, a Operação Lava Jato tem grande responsabilidade na crise de 15 e 16 no Brasil.